Romário Alves. Quando o brasileiro Romário Alves se matriculou na academia, ele planejava apenas treinar e mal podia imaginar no que sua vida se transformaria. Os treinamentos frequentes para ganho de massa e o levantamento de peso fizeram que, após 6 meses, a forma do Romário mudasse um pouco. No entanto, os resultados pareciam insignificantes para ele. Na academia, o cara viu uns atletas realmente grandes, com braços enormes. Essas pessoas falaram para o Romário sobre o Synthol, uma substância composta de gordura e analgésicos. O preparado é injetado profundamente no músculo e se espalha entre os feixes de fibras musculares. Quanto maior o volume de gordura, maiores ficarão os músculos. Apenas cerca de 30% da substância é absorvida pelo organismo. Os 70% restantes permanecem nos músculos por uns 3 ou até 5 anos e desaparecem muito lentamente, ou seja, não é uma boa ideia. Isso sem falar nos possíveis danos aos nervos durante as injeções e outros problemas. As primeiras injeções desse preparado de óleo para o crescimento muscular tiveram um resultado visível nos músculos do Romário. Com o tempo, as costas e os bíceps dele começaram a crescer desproporcionalmente, mas ele já não conseguia mais parar. A cada nova injeção, seus músculos ficavam mais duros. A substância dentro dos músculos se transformou em pedras que se espalharam como raízes pelos braços e ombros. As crianças começaram a ficar com medo ao ver o Romário. Ele entrou em depressão, quase perdeu a sua esposa e seus braços. Devido às constantes injeções nos músculos, iniciaram-se processos irreversíveis. Os médicos temiam que seria necessário recorrer à amputação. Felizmente, remover os acúmulos de Synthol nos músculos foi suficiente. Após a operação, os médicos proibiram o homem de usar compostos químicos de qualquer forma. Ele obedeceu às recomendações dos médicos e em 2013 deixou de usar o Synthol. Surur Sultan. De acordo com a página do Facebook desse cara, ele nasceu e foi criado em Abu Dhabi. Possui sua própria academia e adora esportes. Em especial, ele curte musculação, é claro. Psicólogo de formação, esta próxima pessoa da nossa lista se diz protetor dos animais. Ama muito os gatos e se considera um cara muito correto e bom. Ele é daquelas pessoas que não vão pra baladas, não bebem e não tem maus hábitos. Mas, ao dar uma olhada nos músculos de Surur, ficamos meio em dúvida quanto a isso. Não duvidamos que ele realmente prefira ficar tranquilo em casa, lendo um livro, na companhia de seus 3 gatos, mas é pouco provável que esse cara tenha construído sua massa muscular sem a ajuda de substâncias especiais. O Sultan deve ter trabalhado duro e simplesmente decidiu ajudar seus músculos um pouquinho, mas acabou... bem, aconteceu isso que aconteceu. Valdir Segato. Quando falamos de pessoas dispostas a terem músculos artificiais, geralmente falamos de jovens, mas a verdade é que há pessoas assim também entre as gerações mais velhas. Valdir Segato, que já tem mais de 50 anos, usa injeções de Synthol, apesar do risco de derrames e infecções. O fisiculturista de São Paulo se inspirou no livro de Arnold Schwarzenegger e de personagens fictícios como Hulk. Ele tem orgulho de ser conhecido como monstro na cidade onde mora. 3 anos atrás, Valdir foi avisado de que ele poderia precisar de uma amputação, mas os danos musculares não o assustaram. Para completar, o homem orgulhosamente publica imagens e vídeos nas redes sociais. Ele até ganhou o apelido de Valdir Synthol no Instagram. Tudo isso porque em sua juventude, Valdir era muito magro. Para mudar sua vida, o futuro fisiculturista se matriculou numa academia e lá ele foi aconselhado a usar Synthol para aumentar os músculos. E parece que a coisa saiu do controle. Justin Jedlicka. Justin parece um boneco vivo e isso não é nada surpreendente. Quase todo o seu corpo é resultado do trabalho de cirurgiões plásticos. Ao longo de sua vida, este americano de 39 anos fez mais de 700 operações. É assustador imaginar quanto elas custaram. E tudo isso porque ele sempre considerou as cirurgias plásticas o símbolo de um estilo de vida rico e glamuroso, o qual procurou imitar. Depois de fazer a primeira operação, uma rinoplastia, Justin sentiu que não queria parar mais. O seu corpo precisava ficar perfeito. Depois que ele fez uma operação para colocar implantes de silicone que imitavam os músculos peitorais, seus bíceps e tríceps ficaram no prejuízo. Ao lado daquele peito supostamente bombado, eles começaram a parecer patéticos. Qualquer outra pessoa pensaria em ir à academia, mas pra que perder tempo, né? Esse problema foi resolvido com a ajuda de vários milhares de dólares que pagaram a próxima cirurgia, desta vez para implantar mais silicone sob a pele. Mustafa Ismail. Nem sempre é possível provar que este ou aquele atleta usou alguma substância para aumentar sua massa muscular. Um ótimo exemplo disso é o Mustafa Ismail. Olhando para os braços dele, não dá para acreditar que esse resultado possa ser alcançado apenas com treinamento e uma boa dieta. Afinal, esses músculos são enormes e o corpo humano não deve ter essa forma. Isso é contra a natureza. No entanto, o Mustafa é o titular de um recorde listado no livro Guinness. Ele é reconhecido como a pessoa com o maior bíceps do mundo. Quando a informação foi divulgada, as pessoas ficaram indignadas. Desde quando as pessoas que usam substâncias
substâncias para aumentar os músculos entram no livro dos recordes? O escândalo foi tão grande que Mustafa foi para o Japão para passar por um exame abrangente e provar que seus músculos são reais. De acordo com os resultados dos testes, que consistiam em uma ressonância magnética do corpo inteiro e um ultrassom dos ombros, os médicos concluíram que não há vestígios de implantes ou drogas proibidas no corpo de Mustafa. Mas não se sabe em que tipo de hospital ele foi e que médicos fizeram os exames. Ou seja, é uma história bastante estranha. E embora o livro do Guinness tenha mantido o recorde de Mustafa, as pessoas continuam duvidando que eles sejam naturais. A propósito, o próprio atleta admite que no início de sua carreira ele fez uso de hormônios do crescimento e medicamentos que aumentam os níveis de testosterona. No entanto, ele afirma que seu físico atual é devido a uma dieta de 3.000 gramas de proteína por dia. E tudo isso, pelo que parece, é absorvido exclusivamente pelos seus bíceps. Jorge Kawaji. O empresário e político mexicano Jorge Kawaji é um caso único na história do boxe. E não porque ele é um atleta incrível, basta olhar para o Jorge uma única vez para entender. Ele parece um boneco. Jorge tem implantes no peito e nos bíceps, além de ter passado por um grande número de cirurgias plásticas no rosto. Você entendeu direito, todos esses músculos são falsos. Além disso, os fãs e a imprensa mexicana especializada afirmam que todas as lutas em que o empresário participou foram completamente fraudulentas. O Jorge diz que começou a lutar boxe aos 8 anos de idade, mas basta observar seus movimentos para entender que o empresário claramente não está dizendo a verdade. Como parte de sua carreira amadora, Jorge supostamente passou 43 lutas sem derrotas, dando 38 nocautes. Mas ele não parou por aí e aos 33 anos decidiu mudar para a série dos profissionais. E ele também começou a conseguir uma vitória após a outra. O estranho é que a maioria das lutas de Jorge foi contra lutadores desconhecidos, mas tudo isso é apenas uma coincidência, certo? Greg Valentino. No fisiculturismo, como em qualquer outro esporte, há estrelas. E há pessoas com quem as pessoas não são lá muito amigáveis. Um desses atletas é o Greg Valentino. Ele é acusado de criar uma imagem ruim para o fisiculturismo, de enganar, de ser estúpido, de ser uma antipropaganda do esporte e de muitas outras coisas. E tudo isso porque Greg recorreu ao uso de substâncias. Greg é um dos poucos atletas que nunca quis subir aos pódios profissionais. Inicialmente, o fisiculturismo era apenas uma maneira dele se livrar de seus complexos da adolescência. Gradualmente, ele ficou tão empolgado com o esporte que começou a ficar o dia inteiro na academia, levantando pesos. Aos 16 anos, ele podia se gabar de braços poderosos de 49 centímetros de diâmetro. Durante um período de 10 anos, ele conseguiu aumentar seus bíceps para 53 centímetros, mas isso não era o suficiente para o Greg. Certa vez, um amigo, vendo os resultados alcançados por Greg, recomendou ao atleta que ajudasse o crescimento muscular com alguns medicamentos necessários. A princípio, o atleta consumia apenas vitaminas, mas logo começou a tomar esteroides anabolizantes e tomar várias injeções. De um atleta bonito, ele começou a se transformar em um monstro com braços deformados. As injeções descontroladas de substâncias causaram um terrível abscesso no bíceps. O resultado disso foi uma ruptura muscular. Os músculos artificiais literalmente rasgaram a pele do seu braço. É assustador só de imaginar. Os cirurgiões removeram o tecido infectado em uma cirurgia de emergência. Depois disso, os braços de Greg ficaram cobertos por várias cicatrizes deformadas e ele teve que esquecer para sempre dos tamanhos que eles costumavam ter. Obviamente, ele lamenta muito ter recorrido à ajuda de substâncias perigosas e se considera um cara legal que fez coisas erradas. Arlindo de Souza. Arlindo de Souza mora na cidade brasileira de Olinda, tem 48 anos e faz musculação há muito tempo. Por um tempo, o homem tentou construir músculos pelo método tradicional. Arlindo sempre soube que as substâncias eram muito perigosas, mas na musculação sempre rola uma rivalidade difícil e, portanto, ele decidiu arriscar mesmo assim. O efeito foi realmente incrível. Ao lembrar-se de sua primeira injeção há alguns anos, Arlindo conta que sentiu um pouco de tontura e um pouco de dor, mas nada de ruim aconteceu. No entanto, seus músculos cresceram rapidamente, então o fisiculturista decidiu continuar, se bem que um efeito colateral apareceu. O volume desses músculos aumentados artificialmente são visíveis constantemente, mesmo quando a pessoa está relaxada. Mas Arlindo não se incomodou com isso. A nova maneira de conseguir músculos parecia um achado. Ele já tinha lido sobre os abscessos que podiam surgir nos músculos e que eles podiam levar à amputação dos braços. Mas essas histórias de horror sempre parecem algo fictício e distante, que nunca vão acontecer com a gente. Infelizmente, o irreparável não demorou para acontecer. Um dos amigos de Arlindo morreu após uma série dessas injeções perigosas. Isso foi um choque enorme para o fisiculturista e ele decidiu se esforçar para parar de usar as
da substância. Vale lembrar que o Arlindo não parou de treinar durante o período que fazia as injeções. Ele fez tudo o que sempre fazia, enquanto os preparativos apenas tornaram o resultado mais eficaz e rápido. Os médicos locais a qual o homem foi recusaram-se a fazer alguma coisa. Eles não quiseram assumir essa responsabilidade. Por isso, a única coisa que o Arlindo pode fazer é se manter em forma sem injeções e esperar pelo melhor. Entre os moradores locais, ele se tornou uma verdadeira estrela e, apesar de sua aparência estranha, é popular com as mulheres.